pouquinho, mas já deve estar saindo. Começou. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Ferraro, eu sou pesquisador do NPI desde 2004, né? Hoje trabalho na unidade regional do NPI aqui em Belo Horizonte, já fazem 2 anos, né? Um ano e pouquinho, quase 2, né? Sou farmacêutico, tenho mestrado e doutorado em bioquímica, trabalho na área de exame hoje de cosméticos, né? Também já trabalhei muitos anos na área de exame de biotecnologia. Bem, vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês para a gente começar a apresentação. Acho que está aí, né? Bem, o objetivo do curso de hoje, nós vamos falar... Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre busca de anterioridade, né, na área de patentes, e hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre a redação de um pedido de patente, tá certo? Como a nossa apresentação é de 1 hora, depois, a organização vai enviar para vocês essa apresentação, né? Nessa apresentação tem alguns slides que eu não vou comentar, porque o tempo é pequeno, mas todos vão receber essa apresentação em PDF, com os links clicáveis, tá certo? Muito bem. A gente vai falar, então, um pouquinho sobre a legislação e os atos normativos do NPI, que são importantes que nós conheçamos e que são extremamente úteis na hora da redação do pedido de patente, né? Falar das diretrizes, falar de questões que devem ser inicialmente observadas antes de fazer um pedido de patente, né? A gente observa que muitas vezes a primeira coisa que ela faz é depositar o pedido para depois se preocupar em fazer uma busca, em outras questões, né, associadas. O depósito ele é importante, mas ele tem que ser feito no momento certo. A gente vai comentar isso durante a apresentação. Vamos falar também do pedido propriamente dito, focando no relatório descritivo e nas reivindicações, falar sobre o desenho resumo, falar sobre, que é muito importante, sobre modificações após o depósito do pedido de patente, o que pode ou o que não pode ser feito, isso é muito importante. Vamos ter 2 exemplos, um de um pedido de patente de invenção, outro de modelo de utilidade, né? Eu não vou ter tempo para entrar em detalhes nesses 2 exemplos, mas eles vão estar completos na apresentação em PDF que vai ser enviada para vocês. Então, vai servir também de material de referência para vocês que estão assistindo, tá certo? E as considerações finais. Bem, né, a patente, todo mundo já sabe, é um título temporário outorgado pelo Estado ao inventor ou pessoa legitimada. Por que a gente tem que falar isso, que é o Estado que outorga ao inventor? Porque muitos inventores, né, acham que simplesmente depositar o pedido no NPI é garantia de recebimento da patente. Mas o Estado, e aí a figura delegada pelo Estado para fazer esse trabalho, o INPI, ela só vai conceder a patente se o pedido estiver dentro de determinadas normas, né, que estão contidas na legislação, a lei de patentes, nas outras normativas, e normas internacionais. O exame que o NPI faz de um pedido de patente, a forma de redação de um pedido de patente, ela é igual no mundo inteiro, ela segue um padrão internacional, com individualidades para cada país. Né? A legislação que a gente sempre baseia é a Lei de Propriedade Industrial, todo mundo já conhece, a 9279, né? E quando a gente está começando a falar sobre redação de patente, a gente tem que, como primeira normativa e imprescindível normativa, são, né, na verdade, as 2 instruções normativas do NPI. A instrução normativa 30 e a instrução normativa 31. Aqui os links são clicáveis, no PDF vocês vão ter disponível, mas está facilmente encontrável no site do NPI. São as 2 instruções normativas que falam, um sobre aspectos formais e outra sobre aspectos técnicos, tá certo? A gente vai comentar um pouco delas mais para o meado da apresentação, tá bom? É imprescindível que você conheça, leia essas instruções normativas, tá certo? Bem como as diretrizes de exame técnico do NPI. Muitas pessoas não sabem
né, que os escritórios de propriedade industrial do mundo têm diretrizes de exame. Escritório europeu, americano, japonês, o brasileiro também. Nós temos hoje 6 diretrizes de exame, e essas diretrizes não só explicitam como o INPI analisa cada artigo da lei, como ele, inclusive, essas diretrizes, principalmente as mais técnicas, modelos de utilidade, biotecnologia, química, né, e a de programas, invenções implementadas em programas de computador, ela dá, inclusive, exemplos, isso é muito importante, de redações de reivindicação válidas. Então, quando você tem uma determinada matéria, que você tem dúvidas de como eu devo redigir a reivindicação de maneira que ela seja aceita pelo NPI, a leitura das diretrizes de exame técnico vão ser muito importantes, tá certo, pessoal? Tenho sempre isso em mente. A área de biotecnologia, que tem muitas minúcias, a área de química, patentes, invenções implementadas por programa de computador, modelo de utilidade. É importante ter essas 6 diretrizes como guia, principalmente no que tange às reivindicações. Tá? Essas 2 diretrizes iniciais, que a gente chama de bloco 1 e bloco 2, são diretrizes que falam sobre o conteúdo do pedido, né, conteúdo técnico, do que deve estar presente, como deve estar presente no relatório descritivo. Então, a 1 é indispensável na redação, e a 2 discute questões de patentabilidade, como o NPI analisa a atividade inventiva, como ele analisa a novidade, a aplicação industrial. E em todas elas, a gente teve muita preocupação de ter exemplos. Então, elas são muito importantes, tá, pessoal? É importante colocar porque as pessoas desconhecem que existem essas diretrizes, tá? E nós, examinadores, examinamos seguindo as diretrizes, tá? O exame ele tem que ter uma uniformidade. Bem, existe uma outra ferramenta que foi desenvolvida por um grupo de colegas lá do NPI há cerca de um ano e meio, né? Até uma ex-colega da minha divisão, Gislane, que é a ferramenta de auxílio ao usuário na redação de patentes, né? Que a gente chama de Minha Primeira Patente. Ela está disponível no site do NPI, tá? No site do NPI você tem acesso a essa ferramenta, o link direto está aqui, mas é só entrar na aba de patente e serviços que você vai encontrar essa ferramenta. A Minha Primeira Patente, ela é uma ferramenta desenvolvida para auxiliar aquele inventor no seu primeiro pedido, tá? Ela não escreve o pedido para você, mas se vocês depois vão ter oportunidade de entrar no site para dar uma olhada, ela vai detalhar as várias partes do pedido de patente, como que elas devem ser escritas, tá certo? Aí vocês vão ver isso com cuidado quando vocês entrarem nessa ferramenta. Fala também quais são... E agora a gente vai falar, então, quais serão as questões que devem ser inicialmente observadas antes de se fazer um pedido de patente. Primeiro, então, quais questões que você tem que observar antes de fazer um pedido de patente? Primeiro, ter uma ideia se o que você tem é uma invenção ou descoberta. Depois, a natureza de proteção, matéria excluída, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, e se preocupar com a suficiência descritiva. Por que isso é importante? Porque o depósito ele só deve ser feito depois de você analisar com cuidado todas as etapas, porque pode ser que no momento que você comece a ver se a sua invenção tem atividade inventiva, novidade, você descubra que a sua invenção, na verdade, ela já exista, tá certo? Bem, primeiro a gente tem que analisar o que nós temos. É uma invenção ou uma descoberta, né? Então, a gente sempre pensa, essa matéria objeto da proteção consiste em uma invenção ou uma mera descoberta, né? O que é patenteável não são descobertas, são invenções. Então, se a gente observa algum fenômeno na natureza, alguma coisa acontecendo, e imagina uma invenção que é sempre uma invenção, a gente tem que ter na nossa mente. É uma solução técnica para um problema do estado da técnica, tá? Então, quando você observa alguma questão ocorrendo na natureza, a solução técnica é a invenção. E aí a gente sempre coloca isso. É possível patentear uma ideia? Não. Você tem que concretizar. Mensalmente, o NPI é procurado, as pessoas querem saber se podem patentear uma ideia para evitar que alguém roube a sua ideia. Você tem que transformar essa ideia, ela tem que ter aplicação industrial
para que você possa, então, patentear essa invenção. A gente tem que pensar qual é a natureza da invenção, se eu vou proteger minha patente como patente de invenção, modelo de utilidade, ou, às vezes, o que eu tenho não é nenhum dos dois. Eu tenho um desenho industrial, né? E, às vezes, você solicita uma patente do que, na verdade, é um desenho industrial. A gente tem que ter isso em mente. Eu não vou entrar em detalhes de diferenciação de PI, MU, não é o objetivo aqui da apresentação, mas é sempre importante colocar que o modelo de utilidade não é uma patente mais simples. Por isso que ela só dá 15 anos, né? Às vezes o inventor acha que a invenção dele é uma invenção mais simples, só uma leve melhoriazinha do que já existe, e pede com o modelo de utilidade, o que às vezes é matéria não passível de proteção com o modelo de utilidade. Então, a primeira regra, na dúvida, se a minha invenção é patente de invenção ou modelo de utilidade, peça como patente de invenção, porque durante o exame técnico o NPI pode pedir para mudar sem nenhum problema, tá bom? Modelo de utilidade, ele é o quê? É patenteável, modelo de utilidade, um objeto de uso prático que tenha melhoria funcional. Portanto, uma patente de composição não é modelo de utilidade, nunca será, porque uma composição não é objeto. Inventei um novo composto químico, não é objeto, tá certo? São objetos que tenham melhoria funcional. Às vezes a gente tem um objeto que eu fiz uma melhoria, tenho dúvidas se é uma melhoria de grande vulto ou de pequeno vulto, vamos dizer de forma simplificada. Na dúvida, sempre peçam como patente de invenção. Deixa que o NPI, com a sua expertise, com a sua experiência, se achar que aquela invenção é melhor protegida como modelo de utilidade, ele vai fazer uma exigência, você vai ter a possibilidade tranquilamente de transformar a sua patente de invenção em modelo de utilidade sem nenhum prejuízo, que é mais importante, tá certo? Sem perda de data, sem perda de nada. E aí, por que a gente falou aqui, eu falei aqui de desenho industrial? Porque o modelo de utilidade é uma melhoria funcional em objeto, tá certo? Já o desenho industrial é uma melhoria ornamental. Então, às vezes, eu posso trabalhar no desenvolvimento de uma nova cadeira, que ela tem um design lindo, eu irei proteger como desenho industrial, o design ornamental. E uma melhoria funcional que melhorou a ergonomia dela, por exemplo. Vou proteger como modelo de utilidade ou até mesmo como patente de invenção. Então, dependendo da área que você trabalha, a sua inovação vai ter um aspecto ornamental protegido como desenho industrial, vai ter o aspecto funcional protegido como patente de invenção, modelo de utilidade, e às vezes, né, a gente nem vai falar aqui, eu posso criar uma marca bem interessante, distintiva e proteger um registro de marca. Então, a gente tem que trabalhar a inovação de uma forma completa, tá bom? É importante colocar aqui que muitas vezes a gente imagina que a patente ou modelo de utilidade ele só é concedido para invenções radicais. Não. Grande maioria das invenções que o NPI examina e concede patente são inovações incrementais, melhorias, que às vezes que são necessárias, né? Porque a evolução tecnológica ela vai se dando de forma gradual. Dificilmente você tem grandes passos ocorrendo na inovação tecnológica. Bem, então eu já sei que eu tenho uma invenção, já decidi que eu vou depositar como patente de invenção, que não é DI, não é desenho industrial, nem nada disso. E aí vem a questão. A matéria que eu quero proteger, ela é excluída de proteção? Por quê? Eu não vou entrar em detalhes, não é o objetivo aqui dessa apresentação, mas a gente não pode esquecer que a nossa lei de patentes, né, a lei de propriedade industrial, melhor dizendo, ela tem 2 artigos que estabelecem matérias que podem, que não são passíveis de proteção ou, no artigo 10, não serem consideradas invenção, né? Descobertas científicas, concepções abstratas, planos, métodos comerciais, fiscalização, obras literárias, arquitetônicas, né? Isso é direito de autor, o programa de computador em si, por isso que as diretrizes de invenções, né, implementadas por computador são importantes. Nessas diretrizes, o NPI fala exatamente como que uma invenção ela é enquadrada como programa de computador e aí não é patenteável, ou quando essa invenção ela pode acabar sendo patenteada. Lá nas diretrizes é bem detalhado isso com exemplos, porque dependendo de como está redigido o quadro reivindicatório, a invenção ela recai no inciso 5º, e aí não é patenteável ou não, tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, não é o nosso objetivo. Tá? Também não é considerada invenção, apresentação de informações, regra de jogo,
técnicas ou métodos operatórios, terapêuticos, diagnóstico, todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos da natureza, ou que ainda delas isolados, inclusive genoma ou germoplasma. Tá? Isso daqui é a parte de biotecnologia, também não vou entrar aqui em detalhes com vocês. Tá? Bem, e aí, enquanto o artigo 10 diz o que não é invenção, o 18 que não é que for contra moral, bons costumes, matérias relativas ao núcleo atômico, toda ou parte dos seres vivos, com exceção dos micro-organismos transgênicos, são melhor definidos aqui, tá certo? Não vou entrar aqui, falar muito aqui sobre isso, não. Tá? E aí vem, já sei que a minha patente, é uma invenção, não está em nenhum impedimento legal, existem documentos que antecipam a matéria a ser protegida, na verdade, eu deveria ter feito a busca de anterioridade antes mesmo de desenvolver a invenção. Mas não fiz essa busca, faço agora, inclusive porque, como eu falei na palestra anterior, esses documentos, eles são de anterioridade, né, parecidos, né, são fundamentais para você saber e entender como se redige um pedido de patente naquela área tecnológica. A única forma de arrumar um exemplo de patente é buscando patente no banco de patentes, tá certo? E aí a questão da novidade, né? Se a invenção só pode ser patenteada quando não for nova, e aí ser nova quando não está no estado da técnica, tá? Estado da técnica, tudo que foi publicado antes da data de depósito, publicado, tá? É necessário que tenha essa questão de ser público, existem ressalvas, mas não vou abordar aqui, né? O período de graça, prioridade unista, prioridade interna, tá certo? Então, a minha invenção tem que ser nova. Eu só vou saber se ela é nova se eu fizer busca de anterioridade. Se ela é inventiva, né? A atividade inventiva, a gente está falando de patente de invenção, ato de inventivo de modelo de utilidade, né? Também preciso fazer busca de anterioridade para ter uma certa noção se a minha invenção tem atividade inventiva. O INPI jamais indeferirá um pedido por falta de atividade inventiva ou auto-inventivo sem citar um documento de anterioridade, tá certo? O INPI não vai indeferir uma invenção dizendo, essa invenção qualquer técnico no assunto faz. É preciso um documento, tá? Isso é importante que está lá na diretriz, é importante que todo mundo tenha noção disso, tá? Então, uma invenção tem que ter atividade inventiva, patente de invenção, modelo de atividade, o ato inventivo. Não vou detalhar mais. É importante levar em conta que o INPI, quando analisa o quesito de atividade inventiva, leva-se em conta um técnico no assunto, o conhecimento de um técnico no assunto, não de uma sumidade, um PhD, tá? Técnico no assunto é essa pessoa aqui, tem o conhecimento suficiente, tá certo? Então, por exemplo, eu como farmacêutico, aprendi na minha faculdade informações que qualquer farmacêutico sabe. Então, quando você analisa, é um nível de um farmacêutico de faculdade, não é um PhD em química farmacêutica ou ciências farmacêuticas, tá certo? Isso é sempre importante que a gente tenha na mente. Aplicação industrial, é muito raro o indeferimento por falta de aplicação industrial. Normalmente, quando não tem aplicação industrial, a invenção já cai num dos impedimentos legais do artigo 10, tá certo? É sempre analisado de forma muito ampla, qualquer tipo de indústria. Isso daqui é muito tranquilo, tá certo? E aí, a parte que aí eu vou investir mais tempo falando com vocês, que é a suficiência descritiva, que depende totalmente de quem redige o pedido de patente, tá certo? A matéria a ser protegida, ela está totalmente descrita. É nesse quesito que muito nacional, que tem invenção, acaba tendo seu pedido indeferido pelo artigo 24 da Lei de Patentes. Por quê? Você tem que descrever totalmente a invenção, tá certo? A suficiência descritiva, ela está descrita, como eu falei, no artigo 24, e fala que o relatório deverá descrever claro e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar a sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. Veja, normalmente, a descrição da metodologia, do material e métodos, que é utilizada no artigo científico, num paper, não é suficiente para a suficiência descritiva de um pedido de patente. Num artigo científico, a gente quase que é obrigado a descrever sucintamente, para ter mais espaço, né? O artigo científico tem, muitas vezes, limitação de páginas, para ter mais espaço para discutir os resultados, né, que você obteve, etc. Uma patente, você não tem limite, tá? Então, é importante ter isso na nossa cabeça. Não adianta pegar aquele meu artigo científico, que está em inglês, traduzir em português e depositar o pedido de patente. Muitas vezes nós vemos pedidos desse tipo vindo da universidade, sendo indeferidos por falta de suficiência descritiva. Isso é um erro.
Tá? Tem que descrever totalmente. Pequem pelo excesso. Tá? A forma de entender como é a melhor forma de escrever determinada tecnologia, sei lá, por exemplo, uma tecnologia de eletrônica, uma tecnologia química, uma tecnologia de biotecnologia, é lendo pedidos de patente da mesma área. Lá vocês vão ver. Se eu consigo identificar quem são as empresas principais depositantes de patente na minha área, por exemplo, cosméticos, L'Oréal, Vela, né, Shiseido, Japão, eu vou lá e vejo os pedidos de patente dessas empresas e vejo como que eles descrevem as tecnologias. É assim que a gente começa, tá bom, pessoal? Sempre atenção, redigir o patente, porque lá na frente eu vou falar para vocês, não é possível modificar pedido de patente depois de depositado. Essa é a regra sine qua non do sistema de patente do mundo inteiro. Não pode modificar depois de depositar. Não pode depositar o pedido mais ou menos e depois achar que vai corrigir, tá bom? Muito importante. Estou tentando ser bem claro. A área de biotecnologia tem uma exceção também de ciência descritiva, que é o depósito de material biológico, a tal da história do depósito de material biológico por Tratado de Budapeste, tá? Não vou entrar muito no detalhe aqui, não. Né? O artigo 25 fala que as reivindicações devem ser fundamentadas no relatório descritivo. Né? Muitas vezes você tem um relatório descritivo bem feito, mas as reivindicações meio mais ou menos. Às vezes é possível, durante o exame, essas reivindicações serem mexidas, sempre sem alteração ou ampliação do escopo. Não se pode, após o pedido de exame ser feito, alterar a reivindicação para aumentar ou alterar o escopo. Somente redução de escopo. Atenção nisso, hein? Tá? Bem, então eu já vi que meu pedido, imagine que eu quero depositar uma invenção, já tenho noção que a minha invenção tem novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, né? Já tenho uma noção de como vai ser essa suficiência descritiva na minha tecnologia, né? A questão de unidade de invenção, não vou entrar em muito detalhe aqui, né? Mas eu não posso, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento na indústria automobilística, né? Eu desenvolvi um novo freio ABS e um novo sistema de fechamento de janela, vidro elétrico. Por mais que ambos os sistemas sejam utilizados em veículos automotores, são tecnologias diferentes que resolvem problemas do estado da técnica diferente. Então, eu não vou aproveitar para depositar uma única patente, eu tenho que separar, né? Uma patente para tecnologia de freio, outra para de vidro elétrico. Isso é a questão de unidade de invenção, que nas diretrizes do módulo 1 e 2 é bem explicado, lá tem vários exemplos interessantes para vocês verem, tá bom? Bem, vamos falar agora, essa parte inicial é só para a gente ter uma ideia de como a gente começa o nosso raciocínio inicial no momento da redação. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o pedido, a redação, e vou gastar mais tempo em questões do relatório descritivo, que eu acho que é uma parte que as pessoas têm bastante dificuldade. Quando a gente vai redigir um pedido, a gente tem que entender que existem, basicamente, dois requisitos, os formais e os substantivos. Os formais não são técnicos. Técnico é substantivo. Formal é o modo como ela é submetido. Formatação de parágrafo, pagou a taxa certa, preencheu o formulário certo, né? É aquele primeiro exame que o NPI faz, que chama-se exame formal preliminar, que não é feito por nós, examinadores de patente, é feito pelos nossos amigos da área técnica administrativa, da diretoria de patentes, que vem se o pedido foi depositado com dentro da formatação correta, né, o tamanho de letra. Isso é fundamental para garantir que o banco de patente todos tenham a mesma cara, porque senão a gente ia ter patente cada uma escrita de uma forma, né? Na época do depósito em papel, a gente tinha ainda muito mais problema com as questões formais, né? Já houve pedidos de patente com escritos à mão, né? Coisas que não poderiam ser aceitas, né? Isso tudo é o exame formal, que quando não está cumprido é aquela exigência que é feito lá pelo NPI que você tem que cumprir, tá? Lá no iniciozinho do depósito. O pedido de patente só é considerado depositado se a parte formal passou. Para muitos inventores, né? Eles acham que ser aprovado pelo exame formal significa que a patente foi concedida ou que será concedida. Não. Ela não vê nada técnico, né? Você pode depositar um pedido de patente de moto contínuo, de um disco voador, de alguma tecnologia
totalmente sem nexo e passar pelo exame formal. É só vocês fazerem dentro da formatação, tá? Isso é fácil para a maioria das pessoas. As instruções normativas 30 e 31 são bastante detalhadas nessa questão. Aquela ferramenta do meu primeiro pedido de patente também auxilia a passar pelos quesitos formais. Eu vou falar com mais detalhe das questões substantivas, que são, vamos dizer assim, a parte mais difícil, né? Se a gente pode dizer dessa forma. Tá? O pedido de patente, portanto, é um documento legal que deve ser redigido de forma clara e precisa num formato particular. Gente, na hora de escrever o pedido de patente, a gente tem que ter na mente a seguinte questão: redação clara, precisa, tá certo? É fundamental, sem querer deixar de fora informações fundamentais. Ah, vou redigir meu pedido, mas vou deixar o know-how de fora. Se você não souber redigir direito o pedido de patente, esse know-how é informação que vai gerar, falta dessa informação que você acha que é know-how, vai gerar indeferimento de pedido de patente. Foram vários e vários pedidos que a gente acaba indeferido, que o inventor acaba até tendo contato com o NPI. Ah, mas me falaram para escrever deixando de fora o know-how, não precisa. Eu teria que manter algum segredo no momento de depositar meu pedido de patente. Pessoal, isso é uma pegadinha, tá? Ou você faz segredo industrial ou deposita o pedido de patente. O meio termo é complicado, tá? E essas estruturas do pedido de patente, né, o formato, tanto técnico como administrativo, formal quanto, né, substantivo, é o que eu falei aqui, instruções normativas 30 e 31 do NPI, que devem ser respeitados pelo depositante, tá bom? A gente vai falar, vamos continuar aqui. Especificações, tá? Essa é mais ou menos a ordem que a instrução normativa ela coloca para o pedido de patente. Então, inicialmente, nós temos que ter na nossa mente, primeiro, eu tenho que descrever clara e suficiente a minha invenção. 2, o que é uma patente? É uma solução técnica para um problema do estado da técnica. Então, eu tenho que começar o meu pedido de patente identificando e descrevendo aqui, ó, fundamentos da invenção e estado da técnica. Qual é o problema do estado da técnica que a minha invenção visa resolver? Tá certo? Isso é fundamental para o entendimento até mesmo dos escritórios de patente. Você tem que dizer qual que é o problema para que o INPI, os examinadores, né, os escritórios de patente, entendam qual é a solução. Às vezes, o estado da técnica tem centenas de problemas, né? E aí eu não vou listar todos os problemas do estado da técnica, eu só listo os problemas do estado da técnica que eu resolvi nessa patente, tá certo? Se eu vier desenvolver um outro problema do estado da técnica, é um novo pedido de patente, e assim sucessivamente, né? Tá certo? Então, nessa parte inicial, vou entrar em mais detalhes mais para frente. Fundamentos da invenção e estado da técnica, sumário da invenção, descrição da abordagem do problema técnico, tá? Onde eu vou dizer exatamente o problema técnico, o que está acontecendo, listagem de figuras, eu vou mostrar, e, fundamental, descrição detalhada da invenção. Pode ter certeza que todo mês o NPI acaba indeferindo algum pedido de patente de inventor nacional, principalmente, que ele descreve o problema técnico de forma perfeita. Na hora da descrição da invenção, ele vou tentar manter um sigilo, e acaba, né, gerando indeferimento. Teve um tempo atrás que uma inventora, atendi uma inventora aqui na unidade do NPI, né, que aí ela falou assim, não, na verdade, deixa eu te falar, vou ser sincero com você, o que eu descrevi no meu pedido de patente é uma composição cosmética. Na verdade, não é o que eu exploro. Ela entrou com o pedido de patente com os componentes diferentes da composição cosmética que ela realmente explora. Porque ela falou que ela ouviu falar que você não tem que contar a sua invenção no pedido de patente. Isso é o maior erro que pode existir. Cuidado, na internet tem muita gente falando muita coisa. E muita coisa boa, porém muita coisa errada. Cuidado, tá certo? Muito ajuda quem não atrapalha, então tome cuidado. Bem, a gente vai falar isso daqui em mais detalhes aqui agora, tá? Bem, estrutura do pedido. Relatório descritivo, que é a parte onde você descreve totalmente a invenção. Reivindicação, que é a parte onde recai a proteção legal. Na minha opinião pessoal, e acho que da grande maioria dos colegas, é a parte mais difícil, tá certo? Reivindicar, escrever corretamente uma reivindicação é difícil.
Qual é a forma de você escrever o mais correto possível? Lendo reivindicações de pedidos da mesma área técnica. Como que eu reivindico uma composição de tinta de parede? É igual uma composição de tinta de cabelo? Não. É igual uma composição de uma liga metálica? Não. É tudo composição? É. Porém, cada um é de uma forma, tem a sua forma correta de escrever. Então, é lendo outros pedidos da mesma área que a gente aprende a descrever a reivindicação. Essa é a parte mais difícil para todos, tá? Resumo, que é o resumo, né? O resumo, ele não é muito utilizado no exame, mas ele é utilizado na busca. Então, se você tem a intenção que a sua patente seja encontrada no banco de patentes por empresas interessadas em comprar e explorar tecnologias, façam bons resumos. Muitas vezes o inventor ele é contactado porque o resumo que ele fez está escrito de forma tão boa que empresas interessadas em uma determinada tecnologia encontram a tecnologia dele. Então, o resumo ele tem um tamanho limitado, mas se ele for bem feito, não simplesmente pegar os 2 primeiros parágrafos do relatório descritivo e copiar e colar como resumo. Ele pode auxiliar até empresas encontrarem a sua invenção. A gente escuta vários e vários e vários casos desse tipo no INPI, tá certo? Desenho, se for aplicável, né? Toda invenção que tem desenho. E listagem de sequência, isso é para a área de biotecnologia, é aquela listagem de sequência de proteína, DNA, RNA, tá certo? Além disso, você tem que pagar uma guia, né? Tá o valor lá no site, tem desconto para pessoa física, etc. Microempresa. Essa guia, ela não pode ser paga depois do depósito. Ela pode ser paga no dia do depósito. Se o pedido for depositado com uma guia não paga, o pedido é inválido. É como se não tivesse depositado, tá certo? E o requerimento, que hoje em dia todo o peticionamento é online, então, na verdade, esse requerimento, que antigamente existia a figura do formulário de depósito, hoje é preencher aqueles campos no sistema de depósito eletrônico, tá certo? Aqui é a questão formal, como eu falei, de tamanho do papel, margem, numeração das folhas, tá? Isso tudo está bem. Aqui, em todas essas partes, vocês vão ver que aqui eu tenho o cuidado de colocar que item da instrução normativa 30 ou 31 fala sobre isso. Qual é a parte da instrução normativa 31 que fala de margem? Tá aqui, ó, capítulo 8, 34 e 41. Isso facilita, né, a pessoa encontrar. Tá? Que é questão formal, isso é tranquilo, né? Relatório descritivo não deve conter representações gráficas, tá? Gráfico, desenho, se você tem um gráfico para colocar, quantos forem necessários, é como desenho, tá? É a parte que a gente chama de desenho. Desenho é tudo, a exceção são para as estruturas químicas dos compostos que ficam dentro do relatório descritivo. O restante, e tabelas, tá? O restante tudo entra como desenho. Um gráfico de coluna, de barra, é tudo como desenho. Tá? Podem conter tabelas, não sendo permitida a inclusão nas reivindicações. Cada um dos elementos básicos que integram o pedido deve ser iniciado numa nova folha, com numeração. Fórmulas químicas, bem como tabelas, podem ser inseridas no texto, né? As equações matemáticas também, e devem ser identificadas. Tá? Veja, eu estou falando de equação matemática, não é porque equação matemática é patenteável, né? Não é. É porque, às vezes, você utiliza equações matemáticas para desenvolvimento do seu produto, tá? Você não vai proteger a equação, vai proteger um produto. Bem, o título, né? Conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido, sem palavras desnecessárias. Novo, melhor, original, tá? Se o NPI encontrar essas palavras, ele vai fazer exigência para retirar. Tá? O título, se vocês jogarem, por exemplo, a palavra composição farmacêutica, vocês vão encontrar centenas e milhares de pedidos de patente com o título composição farmacêutica. Tudo bem, tá? O título é escolha do depositante, o INPI ele não interfere, ele só pede para tirar trechos irrelevantes, né? Quando as pessoas utilizam o título para dar vantagem da invenção, tá? A vantagem da invenção é para estar única e exclusivamente no relatório descritivo, nem mesmo nas reivindicações, eu vou falar. Alguns exemplos de títulos, tá? Hoje vocês têm aí para consultar, de várias áreas, tá? Lá nas instruções normativas você também tem. Né? Terminologias e símbolos, unidade, sistema internacional, tá? Se você trabalha com sistema britânico, né? Aquele Libras, etc., tem que converter para as unidades do sistema internacional, né? Aqui é a mesma coisa as unidades elétricas, mecânicas,
terminologia e símbolos têm que ser uniformes, né? Você não pode, num determinado pedido de patente, você utilizar metro, no outro pedaço você utiliza pés, no outro pedaço você utiliza hectares, tá? Tem que ser uniforme. Claro, tem exceção, né? Mas em geral tem que ser uniforme. Relatório descritivo, então, iniciado pelo título. Em patente de invenção, deve se referir a uma única invenção. É a questão do conceito inventivo, que eu dei o exemplo lá. É um exemplo muito genérico, mas é o exemplo do carro que eu desenvolvo para a indústria automobilística, um freio ABS e um vidro elétrico, né? Por que elas não estão no mesmo conceito inventivo? Por quê? Por mais que sejam para uso em veículos. Porque qual é a minha invenção de freio ABS? Resolve qual o problema do estado da técnica? O freio, o indivíduo, quando freia o carro, a roda trava. O freio ABS evita isso. Às vezes, desenvolveu uma nova tecnologia diferente da que já existem. O problema do estado da técnica é travamento de rodas, que podem gerar acidente, e o veículo demora mais para frear. E o vidro elétrico é outro problema do estado da técnica. Não tem nada a ver com freio. Né? Tem a ver com fechar o vidro mais rápido no caso de chuva, né? Um maior conforto em abrir e fechar o vidro, tá certo? São problemas do estado da técnica diferentes. Então, cuidado nessa questão da unidade técnico-funcional. Agora, tá? Principalmente em modelo de utilidade. Vejam, também uma outra questão. Não mutilem pedidos de patente. O que significa? Muitas vezes o inventor cisma com essa questão de... Cisma mesmo, porque tem inventor que é cisma, né? Com a invenção do conceito inventivo, né? E, em vez de depositar um único pedido, divide a invenção dele em 3 ou 4. Isso que a gente chama, na área técnica, de mutilar. No final, ele destruiu a invenção dele, acabou com a suficiência descritiva. Se você tem dúvida se você está num único conceito inventivo ou não, não tenha problema, deposite como um único pedido. Porque uma das etapas do exame técnico é verificar se é a unidade de invenção. Se o examinador especializado achar que ali tem 2 conceitos inventidos, 2 invenções, ele vai pedir para você dividir o pedido, não há nenhuma perda de data, de nada, tá certo? Então, também cuidado com isso. Também não, na dúvida, não ultrapasse. Tem dúvidas de conceito inventivo, deposita um único pedido. Deixa que o NPI peça para dividir. Relatório descritivo. Aqui é mais ou menos uma ordem que devem estar escrito o relatório. Precisar o setor técnico, descrever o estado da técnica, útil à compreensão, citando sempre possíveis documentos que o reflitam, a busca de autoridades. Isso é muito importante, destacar os problemas técnicos existentes do estado da técnica apontado e que você corrige na patente, né? Você não vai falar de problema técnico que você não inventou solução. Definir objetos da invenção, né? Ou do modelo de utilidade, forma clara, concisa e precisa, com uma solução para o problema técnico. É o que eu falei. Descrever o problema e qual é a solução para ele. Se vocês, o pessoal que está acostumado a ler, ou que está começando a ler, não é, na área de patentes, não é piegas você colocar o termo assim, surpreendentemente. Ele é importante para nós que estamos lendo, examinadores, saber que ali é onde está, vamos dizer assim, o pulo do gato, onde o inventor está começando a descrever a solução técnica dele. Então, a palavra surpreendente é bastante utilizada, interessante, pode ser usada de forma tranquila, tá certo? Ressaltar nitidamente a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado ou a melhoria funcional, tá? Tá vendo? Vocês têm que descrever totalmente a invenção e vender a invenção descrevendo ela. Não é deixar para, quando o NPI der um parecer negativo, resolver agora explicar como que é a invenção. Não. Você até pode fazer isso, né? Até deve, num parecer negativo. Mas complementar uma explicação que já está no relatório descritivo, tá? Relacionar figuras, tá? Aos desenhos. Ó, descrever de forma consistente, precisa, clara e suficiente. Isso é fundamental. Sempre fazendo remissão aos sinais dos desenhos. Quando você está descrevendo uma máquina, você tem os desenhos da máquina com os números das várias partes. E no texto você fala como que as partes funcionam e interagem entre si, né? O parafuso 1, ele é atarrachado na porca 2, se liga a flange 3, tá certo? É importante utilizar essa numeração. Descrever, aqui é para o modelo de utilidade, sempre de forma suficiente. Ressaltar a natureza da invenção quando tiver mais de uma forma de execução. Indicar explicitamente a utilização industrial quando não for evidente, né? Por exemplo, a gente tinha no passado na área de cosméticos
quando às vezes o inventor pedia o uso de uma composição de tinta para pintar cabelo. No passado a gente pensava assim, não, isso daí é para uso privado, né? Quem vai pintar o cabelo é a dona de casa, né? De uso individual. Aí o inventor falava, não, essa tecnologia pode ser usada na indústria de perucas. Na indústria de perucas. Né? Então, é muito importante que a gente coloque de forma clara essa descrição no pedido, tá bom? Tá? Às vezes, a aplicação industrial pode estar um pouco nebulosa, é importante deixar de forma clara. Tá? As reivindicações, portanto, são difíceis, mas não são impossíveis de serem escritas. Elas são a base legal da proteção, formam uma linha que delimita a proteção, evidenciando infrações do direito por terceiros, tá certo? E esses termos é que delimitam os limites da patente, tá bom? A gente vai falar um pouco mais daqui para frente. Elas têm que ser sempre fundamentadas no relatório. Na hora do exame, normalmente, né, nós, examinadores, começamos examinando, lendo as reivindicações, para procurar no relatório descritivo se essa invenção descreve suficientemente o que está sendo reivindicado. A gente tem que fazer essa leitura sempre nos dois sentidos, né? Reivindicação, relatório, relatório, reivindicação. Tá? É importante a gente identificar as categorias da invenção. Se é minha invenção de produto, se é minha invenção de processo, tá? E como que elas relacionam. Muitas vezes, eu sou da área de química, eu inventei um novo composto químico. Essa molécula química, eu vou pedir a patente de produto, molécula, mas ela tem uma utilidade na área farmacêutica. Vou pedir uma outra reivindicação no mesmo pedido, composição. Eu inventei também o processo de síntese desse composto, uma terceira categoria de reivindicação, de processo, tá? De síntese. E aí, por isso, que quando a gente começa a pesquisar na nossa área tecnológica de desenvolvimento outros pedidos de patente, nós vamos observar, né, que determinadas áreas tecnológicas eu tenho várias categorias de reivindicação no mesmo pedido de patente, tá? E, de novo, se eu tenho dúvida, né, se aquelas várias categorias podem gerar falta de unidade de invenção, não fique com essa dúvida. Depositem em um único pedido e deixa que o NPI sugira a divisão, tá? Uma reivindicação, ela sempre tem essa estrutura. O termo caracterizado por chamado de transição, ele separa o que é o estado da técnica da parte que você inventou. Então, às vezes, você tem uma composição alimentícia à base de ovo, pão, farinha, leite, caracterizado por conter edulcorante no sabor de canela. Né? Porque a minha invenção é esse sabor de canela, não é uma massa com aqueles outros componentes, tá? Isso, independendo da área de mecânica, área de equipamentos, a posição do caracterizado por faz parte, é muito importante na construção da reivindicação e, às vezes, o exame técnico do examinador é simplesmente pedir para você mover esse caracterizado por, tá? Tem que ser um número de reivindicações suficiente, tá certo? Claro, quanto mais reivindicações tiver, mais caro você paga o pedido de exame. Mas tem pedido de patente de biotecnologia com 300 reivindicações, 200 reivindicações, não há nenhum problema, tá certo? Só veja se não está havendo redundância, tá? Como eu falei, pode ter várias categorias de reivindicação, produto, processo, o que não pode é modelo de utilidade. O modelo de utilidade é uma única reivindicação independente. Isso está bem explicadinho lá nas diretrizes de exame de modelo de utilidade. Lá fala direitinho sobre isso, tá certo? E comenta aqui também na Instrução Normativa 30. Numeradas consecutivamente, devem ser iniciadas preferencialmente pelo título ou parte do título, a sua categoria, tá certo? Devem ter uma única expressão caracterizada por e deve definir de forma clara, precisa e positiva. Uma invenção, você tem que dizer, uma reivindicação, o que você tem, não o que você não tem. Né? Composição farmacêutica caracterizada por não conter, né? Anti-inflamatórios, antimicóticos, não. Isso que a gente chama de disclaimer negativo, é raro você utilizar isso em reivindicação. Diretrizes da área de química e biotecnologia fala sobre o uso de disclaimers, que são quando você utiliza termos negativos, né? E não alguma coisa. É sempre de forma positiva, na maior parte das vezes.
100 pontos, é uma única frase. A reivindicação não tem que ter uma lógica de português. Porque a gente aprendeu no português, você não pode fazer uma frase de 10 linhas com um único ponto. Reivindicação não leva muito em conta algumas questões do português, tá certo? E não podem ter trechos explicativos. Vantagem da invenção, relatório descritivo. Tá? E, principalmente, não podem ter termos, tá, que gerem indefinição da matéria ser protegida. Maior parte, todos esses termos a gente solicita que o depositante retire. Isso gera indefinição, principalmente no litígio judicial, tá certo? Esses termos não são aceitos. Aproximadamente, cerca de, tá bom? Isso a gente encontra esses termos, sim, em patentes americanas. O sistema americano até permite, o brasileiro não permite, tá bom? Lembre-se, uma reivindicação, né, mesmo que uma reivindicação venha recusada, isso lá no exame técnico, não significa que as reivindicações sejam inválidas. Cada reivindicação é avaliada pelo seu próprio mérito. Quando nós, examinadores, examinamos um pedido de patente que tenha reivindicação de produto e de processo, né, e de método, a gente examina individualmente. Às vezes, o inventor, a gente acha uma anterioridade que invalida uma reivindicação de produto, mas o processo ele pode tranquilamente ter a patente concedida. A gente comenta isso, a gente fala isso no parecer, e como é a forma de responder um parecer desse tipo? Apresentando uma nova via das reivindicações, retirando essa categoria de reivindicação que o NPI considera não patenteável, tá? Tá certo? É assim que a gente responde. Logo, é importante construir reivindicações com os vários aspectos, porque às vezes um determinado aspecto possa ser protegido e o outro não. Se você só fizer uma única reivindicação, às vezes a sua invenção, que tem várias questões ali dentro, acaba sendo como um todo indeferida, tá? Isso é importante a gente ter cuidado sobre isso, tá? Os desenhos, o mais completo possível, tá? Podem desenhos feitos à mão? Pode. Nós temos desenhistas técnicos muito bons, tá? Mas os desenhos têm que ser o melhor possível para descrever a invenção. Na área de equipamentos, né, mecânica, não tem como você ter um pedido de patente sem desenhos, tá bom? Foto substitui desenho? Quase nunca, tá certo? Quase nunca. Você pode usar fotos para complementar. Evitem fotos. Desenho técnico, tá? É obrigatório em modelo de utilidade, porque o modelo de utilidade é uma melhoria funcional e objeto. Qual é a única forma de escrever objeto? Com desenhos. Onde o relatório descritivo explica aquele objeto descrito no desenho, tá bom? Devem preferencialmente seguir o estabelecido nas normas técnicas. Por que preferencialmente? Pode acontecer de que naquela tecnologia específica você precisa utilizar alguma outra forma de descrever a invenção que, a princípio, possa ser contra uma norma de desenho técnico. O NPI não está analisando o desenho como desenho técnico. É um desenho suficientemente bom para descrever a invenção, tá certo? Tá? Já aconteceu mais de uma oportunidade do NPI a gente receber inventores, né? Eu me lembro de uma vez uma inventora que teve no NPI aqui em Minas, né? Que ela veio, o filho dela não pôde vir no NPI, que era um inventor, ele tinha desenvolvido uma máquina bastante complexa de processamento de coisas de reciclável, né? Ela até mostrou um vídeo no celular do funcionamento, você via que era uma máquina complexa. E a invenção dela, o desenho, era um único desenho. Um único desenho de uma máquina com nível de complexidade daquele não é suficiente. Eu falei isso para ela. Eu falei, olha, você tem que descrever todas as partes da sua máquina, tá certo? Não tem como você descrever um motor de um veículo com um único desenho técnico. Pequem pelo excesso. Claro, também não me apresentem 200 desenhos, né? Também a gente tem que ter, né, um pouco de noção, mas tem que ser um desenho suficiente para que uma outra pessoa da mesma área técnica veja aquele desenho, entenda e consiga reproduzir a invenção. Tá? Essa é a questão da reprodutibilidade de uma invenção. Fotografias podem ser aceitas. No passado, as pessoas até podiam apresentar, o NPI às vezes fazia exigência para retirar, né? Mas hoje em dia, com o depósito eletrônico, você apresenta a figurinha colorida, ela continua colorida. Né? Na época do peticionamento de papel, se a sua figura fosse colorida, ela ia ser digitalizada em preto e branco, tá? Porque o contrato de digitalização do NPI era só preto e branco, não era colorido. Né? Os desenhos podem ser de tudo, né? Vejam, uma cadeira,
uma xícara, um gráfico, um plasmídio da área de biotecnologia, tudo que for necessário para descrever a invenção, lembrando que não podem haver textos, com pouquíssimas exceções, tá? Isso daqui é exceção que pode. Sempre utilizando números, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, esse é um exemplo de uma figura. A gente sempre deixa aqui para mostrar onde esse tipo de texto aqui não é aceito. O NPI faria exigência para retirar esse texto e pôr um número em cada um desses, e lá no relatório descritivo você dizer que aqui, se pusesse o número 1, é o condensador, aqui o conduto, e assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Tá? Esse tipo aqui não é aceito. Tem que ser números, tá bom? Vou seguir aqui. Figuras, durante o relatório descritivo, você tem... Cada figura que você apresentar, cada desenho, né, tem que ser descrito no relatório descritivo o que é. Aqui é uma questão de biotecnologia dizendo que essa figura 1 é a construção de 4 plasmídios, tá bom? Alguns desenhos, tá? Isso é da área de biotecnologia. Qualquer desenho pode ser necessário. Vejam aqui como é que ficavam antigamente as fotos quando digitalizava. Ficava com essa qualidade, né? Não tinha nada que a gente podia fazer, tá? O resumo, como eu falei, é um sumário e é um instrumento eficaz de pesquisa. Então, se você quer que a sua invenção fique bonitinha no banco de patentes para ser encontrada, faça um resumo legal. Tá? Muito bem. Modificações após o depósito. Depois de tudo isso falado, né, você deposita o seu pedido. Depois de depositado, eu posso modificar meu pedido? Artigo 32 da Lei de Patente, né? Nenhuma informação pode ser introduzida após a data de depósito. Mesmo que o examinador lá na frente fale, olha, você não descreveu totalmente a sua invenção. E aí você, então agora eu vou descrever, já que o examinador comentou, não pode. Não existe depositar pedido de patente incompleto, né? Você também faz parte da análise da área de inovação, saber se o desenvolvimento tecnológico daquela invenção já está completo o suficiente para ser depositado no pedido de patente. Às vezes, você ainda tem que desenvolver melhor a sua invenção para, então, depositar o pedido de maneira completa. Isso é muito importante, tá? Modificação, né, no pedido, só de erro datilográfico ou de tradução e correção formal, que não é técnica. Quadro reivindicatório, esse você pode modificar à vontade até pedir o pedido de exame. Lembra? Até 36 meses. Você pode. Tirar, fazer o que quiser. Quadro reivindicatório. Relatório, não. Depois do pedido de exame, só pode se modificar quadro reivindicatório para redução do escopo. A alteração, o aumento do escopo de proteção não pode ser feito, tá certo? Ambos, tudo sempre limitado ao inicialmente revelado. Por isso, o que você depositou no primeiro momento, muito cuidado do que você deposita e depois resolve mexer. Não pode mexer. Então, depois que depositado, não pode ser mais mexido. Tá? Modificações até o requerimento de exame no relatório, desde que limitado ao inicialmente revelado, tá certo? Muitas vezes a pessoa entra em contato com o NPI e fala assim, eu posso modificar meu relatório descritivo? A gente fala, olha, você está acrescentando matéria? Não, é só reescrever aqui sem acrescentar matéria. Olha, pode ter certeza que na maior parte das vezes ele acrescentou matéria e lá no exame técnico o examinador não vai aceitar essa modificação. Tá? Muito cuidado. Após o requerimento de exame, aí nem mesmo reivindicação você pode modificar, a não ser para restrição da proteção. Tá? Agora, a qualquer momento, erro datilográfico, irregularidade formal, isso é tranquilo. Tá? Vi que tem um erro, escrevi a palavra errado, isso daí você pode corrigir. Aqui eu vou deixar para vocês 2 exemplos, tá? O PDF vai ser enviado para vocês junto com o certificado, provavelmente hoje, no máximo amanhã, tá? O pessoal vai enviar o certificado junto com a apresentação em PDF. Esse é um exemplo que nos cursos de mais duração, né, que o NPI ele faz, de redação, a gente utiliza, né? Esse fala sobre uma massa alimentícia. A gente sempre tenta utilizar exemplos que sejam alcançáveis para toda a audiência, né? Claro, se for um curso de redação de patente específico na área de eletrônica,
né, a pessoa que fosse dar esse curso não usaria esse exemplo, né? Na verdade, nem eu mesmo seria essa pessoa, porque não é minha área, tá? Que é um exemplo mais genérico. Quem fala o título, né, o campo da invenção, ele está sendo todo descrito aqui, né? Os antecedentes da invenção, que já existe, ó, vantagens do estado da técnica, por exemplo, você veja aqui, né? Ele fala sobre agentes oxidantes que são desaprovados pelos consumidores, consequentemente, tem se tentado encontrar alternativas a aditivos de farinha em massa alimentícia. Então, talvez ele vá trabalhar nessa área aqui, tá? Né? Anterioridades, pedidos de patente ou patente que ele achou, né? Problemas e desvantagens. Depois vocês vão ver que esses problemas e desvantagens que ele cita aqui são o que ele corrige na invenção. Ele não fala outros problemas, só fala por quê? Patente é solução técnica para problema do estado da técnica, tá certo? Vantagens, sumário da invenção, e aí ele começa a detalhar a invenção, tá certo? Vários detalhes, como é a invenção dele, tá? Várias partes. Vou deixar aqui de exemplo para vocês. Exemplos ilustrativos, tá? Quase na área de... Quando você tem uma invenção que é uma composição, um método, processo, é quase impossível que você não tenha que ter exemplos, tá certo? Composição, então, como que você reivindica o pedido de patente de composição sem dar, no mínimo, um exemplo ilustrativo dessa composição, tá? Então, é importante colocar um exemplo ilustrativo. Numa máquina, o exemplo ilustrativo, na verdade, são os desenhos, são as figuras, né? Tá? Aqui fala, né, como é feita essa invenção, essa massa. Estão vendo que tabela está sempre no meio do texto. E as reivindicações, né? Aqui a gente marcou parte independente, o caracterizado por, né? A invenção propriamente dita, a questão da reivindicação independente e dependente, né? Eu não abordei aqui porque necessitaria de muito mais tempo para a gente conversar sobre isso, tá? Vocês vão ver alguns exemplos, tá? Não necessariamente, veja, esse exemplo aqui é de um pedido, ele não foi concedido dessa forma, tá? Aqui é só como ele foi depositado, mas é só um exemplo para a gente utilizar, para ter uma ideia. Veja, patente de processo, tem patente de composição também. Estão vendo que a reivindicação de processo é independente, as outras, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dependente, composição de novo independente, ó, tá aqui marcado, tá? Uma nova reivindicação independente de processo com a diferente desse processo, vocês vão ver, tá? É possível ter mais de uma reivindicação independente da mesma categoria? É possível, tá? Cuidado para você não ter falta de unidade de invenção, mas é possível, tá? Depende da área técnica. Às vezes isso é comum em algumas áreas técnicas que em outras não são, tá? O resumo. Vou deixar aqui para vocês também um exemplo de pedido de patente de modelo de utilidade, disposição construtiva em alicate, tá? É daquela marca Merreg, eu acho, né? Minha esposa até tem um alicate desse, né? Aqui depois vocês podem até olhar, essa patente foi concedida, esse modelo de utilidade, né? Patente de modelo de utilidade. Vocês vejam que uma patente de modelo de utilidade, ela é mais resumida do que a patente de uma patente de invenção. Normalmente, o título é sempre assim, disposição construtiva em tesoura, disposição construtiva em cadeira, disposição construtiva em, tá? E fala, ó, é bem sucinta, título, estado da técnica, melhoria funcional, né? Que ele utiliza, na verdade, aqui é a melhoria funcional dele. Deixa eu ver se pega direito. Isso. Melhoria funcional dele é o uso de material injetável na estrutura do alicate, né? A melhoria funcional dele é que essa parte onde você pega, a empunhadura, é de plástico injetado, não é de metal, como os alicates um pouco mais antigos, né? Aí ele fala, né? 3. Você vê que é um relatório descritivo bastante sucinto. 1, 2, 3, 4 páginas. Reivindicação, uma única reivindicação, bem característica do modelo de utilidade. Rodrigo, oi. Desculpa te atrapalhar, mas não está aparecendo a sua apresentação. Não? Deixa eu ver aqui. Não. Será que saiu? Então, só um instantinho. Tá. Foi agora que aconteceu? Foi. Eu acho que você já falou um pouquinho sobre. Eu olhei aqui e demorei um pouquinho para perceber. Tá, deixa eu ver aqui.
Foi agora, o Pedro está falando que foi agora. Foi agora? Ah, tá. Que engraçado, caiu, né? Tá compartilhando? Tá. Tá, né? Você estava falando na descrição do alicate. Do alicate. Ah, então tá bom. Deixa eu Tava tentar aí já. descer lá para... Obrigada, pessoal. Não, obrigado a vocês. É porque eu não consigo ver se saiu ou não. Ah, então tá falando do alicate, tá? Engraçado, Isso. caiu, né? Bem, eu estava aqui, né? Então deixa eu só pôr a tela grande. Desculpa, pessoal. Tá? Estava falando aqui do alicate, tá? Desse alicate, a invenção é essa injeção aqui, tá? No cabo. Vocês vejam que é um relatório de bastante sucinto, 1, 2, 3, 4 páginas, tá? É bem típico de modelo de utilidade, bastante sucinto. Reivindicação. Uma questão que, conversando com o pessoal do modelo de utilidade, se às vezes você precisar de 30 páginas para descrever sua invenção de modelo de utilidade, provavelmente ela não é modelo de utilidade, é patente de invenção. Ela já tem um nível de complexidade que ultrapassa o modelo de utilidade, tá? Aqui é uma reivindicação e os desenhos, né? Eu peguei alguns desenhos, eu pus aqui do lado só para facilitar, né? Com os várias projeções. Deixa eu pôr aqui o laserzinho. Com as várias projeções do alicate, estão vendo? Tá? Bem, eu vou agora para as minhas considerações finais e a gente vai abrir para as perguntas. Então, o que é importante é entender a invenção, pegar todos os detalhes da invenção, identificar o que irá compor a descrição do pedido, os diferentes aspectos, né? Se a minha invenção tem composição, tem produto, tem uso, verificar os documentos do estado da técnica referente aos campos da invenção, tá certo? Identificar os detalhes da matéria objeto da proteção, tem que detalhar a invenção, senão o pedido vai acabar sendo indeferido, tá? Pensar que você tem que descrever de maneira que um técnico da arte possa reproduzir, então, às vezes, é importante mostrar esse pedido de patente para um colega de confiança, obviamente, que possa, da mesma área, ver que não conheça a sua invenção e se consegue, lendo aquele pedido, reproduzir a invenção, né? Tem que entender bem essa invenção, tá? De forma a estruturar as reivindicações. Isso, algumas dessas instruções são para pessoas de núcleo de inovação que não são propriamente os inventores, né? Às vezes é preciso tentar entender um pouquinho a invenção. Sei que às vezes é difícil, mas às vezes tem que tentar entender, né? Entender a abrangência, né? E tem que se esforçar para ter o claro descrição e entendimento. Nunca assumir que o inventor conhece o real significado da sua invenção. Nós, do NP, quando às vezes atendemos inventores isolados, a gente vê isso. Às vezes ele não entende direito o que é a própria invenção dele, né? Às vezes ele não tem nada, às vezes ele tem invenções reais, coisas muito interessantes, tá certo? Né? Também significa que o depositante, ao receber um documento do estado da técnica, né? Também significa que ele tem que ser capaz de explicar as diferenças. No momento que o NPI, no exame técnico, encontrar algum documento, o que você tem que fazer, né? É diferenciar a sua invenção do documento que o NPI encontrou, tá? Uma exigência que a gente coloca, que é o código 7.1, com anterioridade, não significa que o pedido vai ser indeferido. Muitas vezes, essa exigência também serve para o depositante diminuir o escopo da invenção. Às vezes, a invenção está com um escopo de reivindicação muito amplo. E esse escopo reduzido, ele pode ser aceito pelo examinador, tá certo? Então, nunca perca a oportunidade de um exame técnico de comentar as anterioridades e apresentar um novo quadro reivindicatório melhor explicado, mais resumido, né? Eu, particularmente, nos meus exames, normalmente eu coloco o que eu acho que poderia ser melhor explicitado, né, de maneira a orientar o depositante na hora de responder, tá certo? Nunca, pessoal, ampliar ou alterar o escopo da invenção. Já vi depositante, no momento que recebe um parecer, ele quer mudar a invenção. Agora ele quer mudar, porque aquilo não pode, então eu vou tentar outro. Isso não é possível, tá certo? Bem, era um pouco isso que eu queria falar, tá? Agradeço, vou descompartilhar aqui a minha tela e vamos ver aqui a parte das perguntas. Tá bom? Rodrigo, oi. Deixa eu falar um pouquinho aqui enquanto você toma uma água. Não, tá tranquilo. Pedir umas coisinhas aqui para o pessoal. Beber água no almoço.
Claro, Foi ótima a sua apresentação, muito obrigada, viu, Rodrigo? de nada. São muitos detalhes, realmente, assim, a gente percebe que... Mas você descreveu bastante ao longo da sua apresentação, só para reforçar, a gente vai passar o PDF para vocês por Legal. e-mail, tá? Então, Legal. o Rodrigo disponibilizou o PDF, a gente vai disponibilizar para todos vocês, e aí vocês vão conseguir, porque assim, com essas descrições e com os exemplos, exemplo realmente é uma coisa muito boa, né? Você mesmo comentou que o exemplo, ele fortalece, né? Tá com dúvida, vai num exemplo de uma patente, né? Então, acho que isso é importante. Olha só, eu queria pedir para todos, se vocês puderem gastar 5 minutinhos, por favor, antes de vocês saírem. Então, duas coisas que eu gostaria de falar. A respeito de um formulário de avaliação, que eu acabei de colocar aqui no chat, se vocês puderem preencher. Esse formulário, ele vai ser bom para a gente e para o Rodrigo também, porque todas essas informações que a gente captura aqui, de número de pessoas e tudo mais, para o Rodrigo também é importante, né, Rodrigo, lá no INPI, né? A gente, na nossa avaliação de desempenho da regional, o número de pessoas que assistiu, com certeza. Isso, então, é muito importante vocês puderem gastar um tempinho aí, são 5 minutinhos, vocês preenchem a avaliação, por favor, tá? Uma outra coisa é o seguinte, quem não está com o nome, quem não entrou na chamada com o nome exatamente lá no e-mail, como vocês gostariam que saísse no formulário, esperem um pouquinho aí que durante as perguntas, a Débora vai conferir se está faltando algum nome de alguém para os nossos certificados, e aí eu vou perguntar aqui, tá? Então, quem não tiver aí, por favor, aguarde que a Débora vai conferir. De novo, sobre o material PDF, provavelmente hoje eu vou enviar um e-mail já falando dos certificados, e nesse e-mail dos certificados, eu já vou colocar o PDF que o Rodrigo já deixou para a gente, eu já coloco o PDF lá e compartilho com vocês, tudo bem? Então, Rodrigo, fica à vontade aí. Rodrigo, eu só queria pedir para você ler a pergunta inteira da pessoa, porque às vezes, como a gente não está compartilhando a tela, né? Tá bom. Para que eu vou todos ler, pode possam deixar. entender. Tá. Enquanto você estava falando, eu olhei aqui para o lado, eu achei umas tesouras que eu tenho, para vocês entenderem o que é um modelo de utilidade. Veja, essa daqui é a tesoura do estado da técnica. Isso é um modelo de utilidade. O que é um modelo de utilidade? Essa borrachinha que torna ela menos... que não machuca a mão, veja. Dessa tesoura para essa, houve uma alteração na qualidade de corte da tesoura? Não houve. Na verdade, essa tesoura é até ruim, ela é chinesa, né? É horrível. Mas veja, o modelo de utilidade ele não altera normalmente a função do objeto, né? Ela faz uma melhoria funcional que torna ele um pouco mais prático. Então, veja, essa tesoura para essa, qual é a melhoria funcional dessa? De eu agora ter essa borracha que, se eu uso por muito tempo, eu não vou machucar a minha mão, tá? Isso é só para vocês... É um exemplo que a gente usa no curso, eu olhei aqui para o lado, eu vejo das tesouras, tá? Na verdade, você veja, essa tesoura aqui, ela corta melhor que essa. Essa daqui eu comprei ali perto do Shopping Oi, aqui em Belo Horizonte, horrível, tá? Vamos para as perguntas agora. É um exemplo que a gente utiliza até num curso de redação da tesoura. Eu vou olhar aqui que eu tenho outra tela, deixa eu ver. Flávia Couto. Boa tarde. Supondo uma criação na área de alimentos, mudei um processo de produção substituindo uma etapa por uma outra alternativa. Etapa essa disponível no estado da arte. Isso gerou um maior tempo de conservação do produto. Isso seria uma descoberta ou uma invenção? Claro que isso é uma invenção. Veja, existe um processo alimentício, Flávio, né? Se existe um processo alimentício, processos são etapas. Se você alterou alguma ordem de etapa, veja, a princípio, uma pessoa da área de alimentos consegue alterar etapas. Mas essa alteração gerou um resultado surpreendentemente bom, né? Imagine, eu, engenheiro de alimentos, se eu altero a ordem, eu não imaginaria que eu teria um resultado suficientemente bom na minha invenção. E quando você fez essa alteração, sem dúvida, descoberta, não, isso é invenção com certeza, patenteável. Agora, a questão é saber se essa alteração não é óbvia para um técnico no assunto, mas principalmente na questão de
o resultado foi esse maior tempo de conservação era esperado? Qualquer pessoa da área de alimentos acharia que isso é esperado? Se a resposta for não, possivelmente seria patenteável, entendeu? E aí, nesse caso, na hora da redação desse pedido, tem que se falar bastante dos resultados. Você tem que apresentar resultados mostrando o processo original e o seu processo e as diferenças no tempo de conservação, por mais que seja uma diferença de tempo de conservação, a princípio pequena, mas que, sei lá, numa grande indústria farmacêutica, alimentícia, isso faz diferença, né? É igual você altera um tempo de produção de um produto que demora 2 horas para 1h50. Ah, foi só 10 minutos. Mas imagina uma empresa durante um ano. O quanto que você tem de ganho, tá? Flávia, de novo. Rodrigo comentou que, assim como a novidade para indeferimento do pedido com base nos quesitos de atividade alimentiva, é necessário citar outro pedido de patente. Mas isso não seria para o quesito de novidade? Para ambos. Veja, novidade, por exemplo, se eu estou examinando um pedido de patente de uma composição alimentícia. Para eu dizer que essa composição alimentícia não tem novidade, eu tenho que achar um pedido de patente idêntico. O Brasil utiliza novidade absoluta. Então, eu tenho que achar a mesma composição alimentícia. Se a composição alimentícia não é idêntica, esse documento não pode ser mais usado para novidade. A gente começa a discussão de atividade inventiva. Tá? Então, é aquela história. Se eu pego uma patente, vamos falar de alimentos, que é mais fácil. Eu pego uma patente de alimentos, de um alimento óbvio. Massa de pastel misturando aqueles componentes que o pessoal na feira já faz. Né? Eu não posso simplesmente dizer, olha, isso é óbvio porque o feirante na feira ali da Praça Afonso Pena aos domingos já faz essa massa. Não, eu tenho que encontrar uma anterioridade que descreva aquilo. Tá? Não existe. Sempre que o indeferimento por atividade inventiva ou novidade, é necessário um documento do estado da técnica. Isso está bem escrito lá nas diretrizes do bloco 2. Tá? O examinador ele tem que utilizar um documento. Isso é padrão, não é simplesmente achismo. Né? Eu já utilizei em pedidos livro de química geral. É uma determinada questão, né? Nossa, onde é que tem isso? Aí eu lembrei, um livro de química. Usei um livro de química geral, porque aquilo que o cara inventou está no livro de química, tem qualquer documento com data anterior do depósito, tá bom? A Nisiele do Nietzsche. Rodrigo, no caso existe com o despacho 7.1, que é a ciência de parecer, aquele despacho que que normalmente o NP encontra alguma anterioridade ou tem algum impedimento de artigo 10, 18, tá? Às vezes o técnico faz consideração sobre o relatório descritivo. No caso, se houver alteração desse relatório, tem problema? Sem modificar o teor do pedido. Então, o técnico, se ele falou o relatório descritivo, talvez seja falta de suficiência descritiva. Depende do que ele falou. Mas veja, nenhuma exigência técnica permitiria que o depositante altere o relatório descritivo com acréscimo de matéria. Existe uma polêmica sobre a questão de apresentação de mais exemplos. Se você, a princípio, pessoal, pelo amor de Deus, adicionar algum exemplo a mais de um pedido de patente que já tem exemplos, a princípio não é acréscimo de matéria. Depende do caso a caso. Tá? Agora, se a minha invenção não tem nenhum exemplo ilustrativo, o examinador fala isso, e agora eu apresento um monte de exemplos ilustrativos, isso é acréscimo de matéria. Depende de como foi colocado, entendeu? Assim, depende de como foi colocado. Mas alterações no relatório descritivo, a princípio, evita-se, né? Para não considerar. Sempre que eu pego alteração, alguém responde um parecer com alteração no relatório descritivo, eu fico assim, caramba, vamos ver o que o indivíduo fez. Né? Tem que tentar evitar, tá? José Carlos Ribeiro, a invenção para ser depositada precisa ter um responsável técnico na área? Não. Claro que não. Vocês estão confundindo registro com responsável técnico. Por exemplo, se eu tenho uma invenção, por exemplo, na área farmacêutica, eu tenho invenção de um medicamento. O NPI não quer saber se os inventores são farmacêuticos, químicos. Pode ser 2 inventores engenheiros eletrônicos que trabalham na área de medicamentos. Agora, na hora do registro do medicamento junto à Anvisa, aí sim vai ser exigido um responsável técnico, tá bom? Então, por exemplo, a engenharia civil.
eu fiz uma invenção na engenharia civil, uma coisa de engenharia civil, não é minha área, mas imaginamos, né? Normalmente, quem desenvolve isso são engenheiros civis, né? Mas não precisam ser. Às vezes, o cara não precisa nem ter o registro no Conselho Regional de Engenharia Civil, CREA, né? Se eu não estou enganado, CREA. Mas na hora de implementar na obra, ele tem que ter o registro, porque ele precisa atestar aquilo, tá bom? É só para não confundir, tá, José Carlos, tá? Tá legal? Então, o engenheiro mecânico, ele às vezes é um engenheiro mecânico, mas não tem registro no CREA, né? Mas ele pode desenvolver invenções, mas talvez em algum momento que precisa certificar aquela máquina, que aí não é minha área de atuação, mas que aí precisa de uma assinatura de um engenheiro mecânico, mas isso é diferente da patente, tá? A gente não... Para mim, não faz diferença se o inventor, qual é a formação dele, tá certo? Não faz diferença. O que eu quero saber é se descreve totalmente a invenção, tá bom? O Antônio Henrique Polastri Rodrigues. Há necessidade de algum registro de participação para o recebimento do material didático? Aí o pessoal do curso depois responde, tá, André? Lenice Capes Becker Oliveira. Para depositar a patente, a necessidade de dados que mostrem a eficiência do modelo de utilidade? Normalmente, modelo de utilidade não tem, não. Bem, depende se essa melhoria funcional... Então, depende se essa melhoria funcional for exatamente essa melhoria de eficiência, né? Antônio, que fez a pergunta que eu acabei de ler, postaram aí no chat a resposta. Então, sobre a eficiência. Bem, resultados de eficiência depende se é imprescindível para você mostrar a diferença do estado da técnica. Quando o estado da técnica mais próximo e a sua invenção, seja o modelo de idade ou patente de invenção, for muito próximo, você precisa de resultados de eficiência técnicos para diferenciar, tá certo? Né? Por exemplo, na tesoura, ele não precisaria, sei lá, nem sei como é que ele faria para mostrar que isso daqui não machuca o dedo. É meio óbvio. Então, nesse caso, não precisaria, né? A gente acreditaria. Porque, veja, o NPI ele não testa. Se o inventor que inventou isso aqui disse que isso daqui não machuca o dedo, o NPI, deve ser mesmo, de borracha, concede a patente. Se no momento que ele vende isso, essa tesoura não faz nada do que ele diz, ele que vai ficar... um ônus dele, não é do INPI, tá bom? Tá? O INPI não faz teste, ele não tem laboratório. A gente acredita. José Carlos Ribeiro, beleza, obrigado pelo elogio. Mônica Cristina, tá bom, tadinha da Mônica. Pena que foi um mês antes de responder o questionamento antes do seu curso, Mônica Teixeira. Bem, Mônica, olha só. Não sei se você é de Minas, mas a unidade... É porque agora a gente está com pandemia, tudo é complexo, né? Mas a unidade regional do NPI, aqui em Minas, né, a gente presta auxílio aos depositantes. Vocês podem procurar o NPI, tá? Que a gente auxilia. A gente não vai escrever, não vai... deixa eu dizer o que significa, mas vocês podem tentar ir lá no NPI pessoalmente, tá? Que a gente auxilia o NPI, o depositante, né? O pessoal dos NITs vai lá, o pessoal da FUNED, né? O pessoal da UFMG, né? Podem procurar o NPI de Minas, né? Quem for de Minas, quem for de outro estado, onde tiver NPI, né? Pode procurar o NPI que a gente auxilia, tá? Dependendo. O ideal é no último dia, né? Eu quero ir hoje, amanhã é o prazo. Quem sabe disso é biotecnologia, o Rodrigo que sabe. E eu não estou lá naquele momento, entendeu? Ou estou atendendo uma outra pessoa, mas a princípio pode ir lá no NPI que a gente ajuda, tá bom? Tá, obrigado. André Bianchi, você tem falado muito sobre não poder modificar o documento descritivo, relatório descritivo. Mas se uma patente for negada e conseguimos reescrevê-la, ela pode ser submetida novamente? Bem, depende de por que ela foi negada, né? Se ela foi negada por falta de suficiência descritiva e o pedido está realmente muito mal escrito, muito insuficiente, a princípio, um novo depósito, né? Talvez o anterior não seja anterioridade. Depende do caso. Tá, pessoal? Isso é bem complicado, é caso a caso. Então tem que tomar bastante cuidado, né, na hora de submeter, né, Rodrigo? É isso. Tem que tomar cuidado na hora de submeter, porque depois de depositado,
Tá? Eu me lembro, se eu só terminar essas duas perguntas, eu vou dar um exemplo. Foi um dos primeiros pedidos que eu peguei de falta de suficiência descritiva, assim, na cara, que até na época eu pedi ajuda para minha antiga chefe, etc. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Para vocês entenderem a questão da suficiência descritiva, eu depósito novamente. Flávia Couto, sobre análise de exame preliminar, quanto tempo em média está demorando essa análise? Bem, o exame formal preliminar, que é quando você deposita, sai rapidinho, eletronicamente, 1 mês e meio. O exame técnico depende da área, tá? Vocês vão reabrir o programa de análise de exame preliminar para ICT. É o exame prioritário, eu acho que você está falando, né? Deve ser isso. Eu não sei, tem que perguntar lá no NPI-SED. Eu acredito que sim, porque a maioria desses programas, eles foram muito bons, tiveram resultados muito bons. Só que o que acontece? A gente agora, a gente está focado na questão de acabar com o backlog, tá? A gente está focado nesse exame, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, esse mês eu já acabei a minha produção, acabei ontem, meu exame, eu examinei 21 pedidos. É a média que a gente está fazendo, né? Examinei 21 pedidos. Então, o que acontece? Esse tempo de análise depende da área técnica, tá? Veja, os escritórios, eles normalmente contam o tempo de análise a partir da data do pedido de exame. Eu hoje, né, os pedidos que eu examinei esse mês, basicamente são pedidos de data de depósito 2015. Ou seja, eles foram depositados em 2015, lá no primeiro escritório, né, entraram no NPI em 2017, 2015. Agora, em 2020, eu fiz o exame. Eu fiz deferimentos, eu fiz ciência, etc. Né? Ou seja, entre o depósito e o pedido de exame, e o exame pôr a mão, demorou aproximadamente 5 anos. Entre o pedido de exame e o momento do exame, foi 2 anos, que o pedido de exame são 3 anos. Então, essa é a expectativa do NPI. Você, depois que fez o pedido de exame, em 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos e meio, você ter o seu pedido examinado. Essa é mais ou menos o que o NPI pretende fazer, tá? Rodrigo, estou com um produto, vamos soltar uma patente. Você tem que pesquisar no meu doutorado, legal, a Aline Meireles. Irei qualificar recentemente. Sigilo da qualificação, perdão, Aline, sim, se você na sua qualificação vai escrever totalmente a sua invenção e lá na frente é um desenvolvimento mais aplicado, pretende depositar, tem que ser com sigilo, tá? Tem que ser com sigilo, todo mundo assinar termo de sigilo, tem que ser com sigilo, tá? Qual o prazo de validade do registro de programa de computador? Laura Lima Dias, não é objeto desse curso, tá? Nem trabalho com isso. Bem, mas o registro de programa de computador, ele tem uma característica de direito de autor, né? Então, deixa eu entrar aqui no site do NPI, registro de computador. Se eu não estou enganado, ele tem a validade dele é igual do direito de autor, tá? 50 anos após. Rodrigo, até deixa eu responder. Só um instantinho, deixa eu só responder a pergunta. No site do NPI fala, validade do registro. O registro de programa de computador é válido por 50 anos a partir da sua criação ou 1º de janeiro do ano seguinte à sua publicação, tá bom? Fala. Só para falar que o pessoal do NTI aqui da UFOP, do NIT, né, desculpa, da UFOP, fez uma palestra sobre isso, e a Nisiele colocou aqui o link no YouTube, Laura. Legal. Sobre a palestra de registro de programa de computador que foi feito, tá? Porque o registro de programa de computador no Brasil, né, nos Estados Unidos até tem patente, né, mas no Brasil ele tem uma característica de direito de autor. E de direito de autor, normalmente é isso, 50 anos, né? 50 anos. Por volta disso, tá bom? Só fazer um comentário sobre esse tema, as perguntas, acho que não. Só fazer um comentário assim, sobre essa questão da suficiência descritiva e depositar novamente, isso é bastante pertinente, aproveitar aí os 5 minutinhos. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu peguei um pedido de patente, na época a gente examinava papel, né? Antes da digitalização do NPI. O que acontecia? O INPI tinha era um pedido de patente, o problema do estado da técnica era uma pessoa de São Paulo, de uma granja de galinhas que põe ovo.
né? E o ovo, e a casca do ovo estava muito frágil, muito quebradiça. E aí se quebravam os ovos durante o transporte. É um problema. A casca do ovo está fina. Como que ele fez para engrossar essa casca do ovo? Né? Não é minha área de atuação, não sou veterinário, mas a princípio ele fez uma vacina, né, com vários componentes dentro dessa vacina, que quando injetava na galinha, isso gerava um aumento do sistema imune, e isso gerava maior deposição de cálcio no ovo, e o ovo ficava mais durinho, quebrando menos. Ele tinha os resultados, ele tinha placebo, todos os resultados. Né? Depositou o pedido de patente. Então, ele tinha o problema do estado da técnica, tinha a solução, que é essa vacina, essa composição que ele injetava na galinha. Esse pedido foi indeferido por falta de ciência descritiva. Né? Foi o que examinei esse pedido há muitos anos atrás. Qual era o motivo? A invenção, qual era a solução técnica? A vacina. O que ele tem que fazer? Descrever completamente todos os componentes da vacina. Ele não descreveu. Ele falava simplesmente que a vacina tinha paredes bacterianas, extratos bacterianos. Ele quis manter um sigilo da invenção dele, né? Extrato bacteriano pode ser qualquer coisa. Você tem que descrever os componentes, né? Essa pessoa poderia depositar novamente o pedido? Talvez. Ele depende. Né? A atividade inventiva, o motivo já estava descrito ali. Né? Ele não depositou novamente, né? Já tinha passado muitos anos, mas esse é um caso que a gente observa muito. A pessoa descreve tudo, ele tinha teste, o pedido estava bem escrito. Só que, primeira coisa que ele falou, a gente teve uma reunião com o procurador e o inventor. Né? Ele veio no Rio para conversar com a gente. Ele contratou para a redação do pedido uma pessoa, ele faz redação de pedido, mas que não trabalhava com redação de pedido na área farmacêutica química. Pessoa que fazia redação de pedidos de máquina agrícola. Sim. Pessoa, né, não tinha. É uma área diferente, ela não sabia como deveria descrever. É o que eu falei, você tem que pesquisar o estado da técnica para saber. Se a pessoa tivesse pesquisado documentos do estado da técnica de vacinas, área veterinária, ele teria visto que as pessoas descrevem totalmente os componentes. Tá bom, pessoal? Ok. Eu acho que era mais ou menos isso que a gente queria falar. De qualquer jeito, agradeço o convite, tá? Agradeço a atenção de todos. Nós que agradecemos, Rodrigo. Foi todo mundo, assim, elogiou muito a apresentação e realmente tá te agradecendo bastante aqui. Lembrar todo mundo, então, que vão ficar gravadas, tá? Essas palestras do Rodrigo. Antes que vocês saiam, tem uma pessoa que está logada como KGL. Se essa pessoa pudesse identificar com o nome ali, tá? Mas, fora isso, muito obrigado pela presença de todos. Rodrigo, muito obrigado pela sua disposição em estar aqui com a gente. E também o pessoal do NIT, né? Isabel e Nisiele, que deram a maior força aí para que essa atividade acontecesse. Então, muito obrigada. Tá? Vamos para o próximo. Né, Rodrigo? Fiquem com Deus, todo mundo. Falou, até logo. Tchau. Muito obrigada. Tchau, gente. Bom final de semana. Ups. Pessoal, quem ainda tiver aí, não tiver preenchido o nosso formulário, por favor, entra lá e preenche. Avalie a atividade, por favor.